E é no clima de Copa que a gente conta para vocês que a cidade de Vitória decidiu instalar telões para a transmissão dos Jogos do Brasil. Eu converso sobre este assunto agora com o Rodrigo Ronca, secretário de Esportes aqui da capital. Rodrigo, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Bom dia aos ouvintes aqui da CBN, já entrando no clima de Copa. É isso, a partir deste sábado. A partir desse sábado, né, o Brasil em campo às 19 horas e a Prefeitura de Vitória já chega antes. 5 pontos da cidade, Fernanda, nós teremos telões à disposição da nossa população, do nosso público, para acompanhar o Brasil, enfrentando a equipe do Marrocos, a estreia da seleção, a partir das 19 horas. E estaremos no Mercado da Capixaba, né, no centro de Vitória, também na orla da Ilha das Caieiras, ainda na Praça de Itararé, na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, e também na Praça do Wi-Fi, em Maria Ortiz. Então serão 5 pontos para a transmissão e para integrar mais a cidade, promover um espaço de contemplação coletiva, não só o morador de Vitória, mas de todo o estado do Espírito Santo, de toda a Grande Vitória, nosso convidado. E como é que é essa dinâmica? Vocês chegam cedo, instalam, a população assiste, depois vocês recolhem? Exatamente. Na verdade, existe uma estrutura física, né, que ela vai ficar no local, que são portais em cada um desses pontos, e nele instalado o LED para a transmissão. Então, os LEDs eles são retirados, né, após cada transmissão, e os portais permanecem, né, até fazendo um adereço e lembrando culturalmente da Copa do Mundo. Então, nós temos uma programação sempre nos Jogos do Brasil, que acontecem, né, no próximo sábado, depois na sexta-feira, dia 19, e fechando a participação no dia 24, na primeira fase. 1 hora antes, Fernanda, a gente já tem uma musiquinha com o DJ, uma coisa de ambientação, né? Nada muito alto, até porque os jogos, esta Copa dos Estados Unidos, é uma característica dos jogos acontecerem aqui no Brasil, né, no horário da noite. Isso. 19 horas, 21h30, pelo menos nesta primeira fase. Então, nós temos também que resguardar, né, o horário noturno, até o silêncio. Tem jogo dia de semana, 9h30 da noite, quer dizer, vai acabar 11h30. Então, antes, por volta de 1 hora antes de cada jogo, vai ter um DJ, vai ter uma música já, criando um ambiente, né, criando de contemplação, um ambiente de acolhimento, de ambientação, e depois a bola rolando e todo mundo torcendo pelo Brasil. Tem regra para frequentar? E como é que vocês escolheram também esses pontos? Alguns já são, né, clássicos, né? Tipo orla. Isso, mercado. Você já deu a deixa, né? Clássicos, né? A orla da Ilha das Caieiras, né, na Grande São Pedro, tem se transformado, né, no cartão postal do estado do Espírito Santo, até do país, e a partir da intervenção feita pela gestão, né, da construção da nova orla, o local foi completamente ressignificado, e acho que não existe lugar até mais apropriado do que essa integração da cidade no momento de Copa do Mundo, que é um momento onde todo o país, né, ele foca atenção para a seleção de futebol. Tem também o Mercado da Capixaba, quer dizer, o centro de Vitória, o coração da cidade, a gestão também levando esse tipo de atividade. A Praça de Itararé, que é uma praça já conhecida, ela teve agora a construção de um ginásio, tem a reforma do seu campo, tem uma veia esportiva e social muito forte, além do Wi-Fi e da Praça Nilze Mendes. Eu acho que a Praça Nilze Mendes, Fernanda, é a praça numa sexta-feira, num sábado à noite, que mais tem gente do estado do Espírito Santo, porque no mínimo você tem 1.500 pessoas, moradores de Jardim Camburi, né, e das redondezas, que frequentam a praça. Tanto é verdade que o Campo Society, né, da Prefeitura de Vitória, na sexta e no sábado à noite, eles não têm agendamento, não tem pelada marcada. O campo fica aberto para as crianças correrem, jogar bola, soltar, brincar. É uma praça muito bem frequentada, uma praça reformada, também com uma quadra que foi coberta em 2024, na gestão do ex-prefeito Pasolini. Então são locais, Fernando, de socialização, né? E muito bem escolhidos pela gestão da prefeita Cris Samorini, por isso que nós temos esses 5 pontos. Aí você me perguntou de regras, né? Eu acho que a regra principal é a intenção de cada pessoa, que é se divertir. Tem que promover a sociabilidade. É o que a gente diz. A regra é vir e se divertir, acompanhar a seleção.
e muita gente, né? Ontem, por exemplo, eu fui a Itararé, estive lá com a liderança comunitária, para a gente discutir até o local exato, de acordo com cada comunidade, e eles diziam uma coisa: olha, sempre quando tem algum evento aqui na praça, né, as pessoas trazem as suas cadeiras de praia, traz o cooler, já montam o próprio ambiente para ficarem de espectadores e ficarem de uma maneira confortável acompanhando o evento que vai acontecer. E não vai ser diferente a partir do próximo sábado. Então, até em Itararé, o telão vai ficar de uma maneira, né, em diagonal, como todas as praças, para a gente tentar aproveitar a maior quantidade de metros quadrados possível, né? A maior visibilidade em qualquer ponto onde a pessoa esteja, mas pensando nisso também no conforto. A pessoa traz sua cadeira, traz sua alegria, e a regra geral é torcer pelo Brasil, que, aliás, está precisando muito, né, Fernanda? Se não tiver muita energia positiva, não vai, não. Ó, tem um ouvinte aqui que disse que vai assistir na igreja, porque ele já vai assistir de joelhos, pedindo... É ótimo. Tem cada um aqui, olha. Tem outra falando que faltou a Praça do Papa, Rodrigo. Bom, vamos lá. Então, na Praça do Papa, realmente é um local muito bem estruturado hoje. E se a gente pensar, se faltou a Praça do Papa, tem outros locais, né? O John. Na cidade também. É o John. Pois é, John, mas vou convidar você, John, vamos dar um pulinho comigo lá na Praça de Itararé no sábado. Você vai acompanhar lá, juntamente com os líderes comunitários, com a população, a Praça de Itararé, ou no Mercado da Capixaba, lá no centro de Vitória. Eu estou pensando, Fernando, em assistir um tempo em cada local, porque a gente vai ter que se dividir um pouquinho para rodar. Mas, John, está convidado, vamos lá então também no Mercado da Capixaba. O Armando está falando assim, olha, espero que a iniciativa tenha pé quente, tá? Para que a gente passe para a próxima. E o que está acontecendo, Fernanda? Tem que ter pé quente mesmo, porque o torcedor, né, o brasileiro, qual é, acho que, o grande segredo de uma Copa do Mundo? Ela conseguir atrair a atenção de quem não gosta de futebol, ou quem não se liga muito em esporte, durante um mês. Então, a cada 4 anos, quem não acompanha futebol diariamente, ou quem não é muito ligado ao esporte, mas ele para ver a Copa do Mundo. Sim. Então, talvez por isso seja um sucesso de consumo no mundo inteiro a Copa do Mundo, que antes, além de um esporte, é um evento super comercial. Então, ele consegue atrair essa atenção. Só que o Brasil, né, fez um ciclo muito ruim nesses 4 anos. Trocou de técnico 4 vezes, amistosos péssimos, passou um perrengue aí nas eliminatórias. Então a confiança nossa já chega abalada. A geração de jogadores não é das mais talentosas. Nós não temos, né, um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho, um Zico, jogadores que desequilibram uma partida. Tem o Vinícius Júnior, tem o Rafinha, mas nenhum desses é protagonista, por exemplo, nos seus clubes durante as temporadas europeias. Então, Fernanda, vai ter que ter muito coelho da cartola, que a população de Vitória e de todo o Espírito Santo venha acompanhar nesses 5 locais, porque a seleção vai precisar de muita força positiva, ou de acontecer o que o Nelson Rodrigues falava muito, né? O imponderável de Almeida aparecer, o sobrenatural de Almeida aparecer no Maracanã e chegar nos Estados Unidos, porque racionalmente não foi um ciclo muito bom, e a gente espera muito do Neymar, né? Mas o Neymar não tem a condição ideal, não sei nem quando ele estará apto a entrar em campo, mas o que eu sei, Fernando, é que a prefeita Cris Amorini está convocando toda a população de Vitória, né, e dando condição a todo mundo de torcer de uma maneira legal, de uma maneira positiva. É o que a gente pode fazer por aqui, e vocês da CBN aí também, cada um fazendo sua parte. É isso, cada um torcendo da medida que pode, né? Ô Rodrigo, assim, só pra... A gente falou, né? Sugeriu de levar sua cadeirinha de praia. E, assim, tem que ter uma boa convivência. As pessoas têm que saber que estão no espaço coletivo, né? Você vai ter um reforço ali da guarda também no local, porque quando tem jogo tem bebedeira também, né? Sem dúvida nenhuma, a gente... tem pessoas que acabam se excedendo, né? Ou seja, né, para uma bebida, ou até pela própria condição do jogo, né? Fica um pouco mais, com o ânimo mais acirrado. Certamente, né, nós teremos a presença da Guarda Municipal, mas a gente reforça o pedido. É importante que as pessoas tenham o espírito de coletividade, né? Venham, todo mundo é muito bem-vindo, mas todos nós somos responsáveis também pelo ambiente que nós frequentamos, seja pela nossa segurança, seja pela nossa tranquilidade. Bem colocado por você. Pode ter um ou outro que se exceda, mas a Guarda Municipal estará presente, e também as comunidades. Nós temos um diálogo muito bom com as comunidades, Fernanda, essa gestão
da prefeita Cris Samorini, a gestão do ex-prefeito Pasolini, tanto é que ontem eu estive nesses locais com a minha equipe, sempre com os líderes comunitários, então é algo que é abraçado também pelas comunidades, e nós contamos muito com as pessoas para que a gente tenha um ambiente sempre agradável e um ambiente de satisfação. E aí, torcendo também para que a seleção brasileira contribua, porque se estiver jogando bem, estiver atuando bem, tudo fica mais fácil. Brasil e Marrocos, sábado, 13 de junho, é o primeiro telão às 19 horas. Depois tem Brasil e Haiti, 19 de junho, aí é uma sexta, também tá valendo, né, Rodrigo? 21h30. Sexta-feira à noite, Fernanda, 9h30, coisa linda, hein? Sextou. Podia sextar mais cedo, né? Mas tudo bem, 9h30, nós vamos para lá. E Escócia e Brasil, 24 de junho, aí já é uma quarta, é às 7 da noite, a gente vai mais contido, porque no outro dia é expediente normal, né? É dia de branco. E aí, Fernanda, eu até gostaria de informar, são esses 3 jogos, né? A depender da condição do Brasil na Copa, né? E a gente espera que isso aconteça, com muito otimismo, que o Brasil avance. O Brasil avançando, a gente vai, né, repromovendo, né, e avançando também com estas exibições dos Jogos do Brasil. Aí, se o Brasil avançar, aí vai depender, né? Se ele avança em primeiro, ele joga na segunda-feira, dia 29, às 14h. Se ele avançar em segundo, que a gente também não espera, vamos passar em primeiro, é no mesmo dia 29, às 22 horas. Então, é seguir caso a caso. O Brasil avançando, a gente vai dialogando também para ampliar essa possibilidade de lazer, de entretenimento aqui em Vitória. Isso. Rodrigo, secretário, mas sempre comentarista, né, Rodrigo? Ah, Fernando, tá na veia. Tá, né? Na veia. Assim, não esqueceu nunca. Eu não podia deixar de botar uma pitada de pimenta nessa conversa, porque eu falo a verdade com você, tem que gostar muito do Brasil de futebol para ter uma confiança, mas já aconteceu. Hoje, racionalmente, o Brasil, além de não ser favorito, não é esperado que o Brasil avance para uma fase semifinal e final. Não é esperado. Mas o Ancelotti, né, disse uma coisa que é interessantíssima. Ele diz uma coisa: ganhar uma Copa do Mundo não é jogar bem, é resiliência. E uma Copa do Mundo de 8 jogos como essa, né, que ela é maior, isso, ela é diferente. Então, e ele é um italiano, não nos esqueçamos disso. A Itália, a vocação do futebol italiano é uma vocação defensiva, é o catenaccio, como eles chamam, né, o cadeado. Você fecha primeiro e depois você busca matar o adversário. Então é não tomar gol. Não tomar gol. Isso aí é muito claro. A Itália venceu, né, o Brasil em 82 com essa tática, e eles assim não se envergonham de jogar fechados. E o Ancelotti... Mas estão fora da Copa, né, Rodrigo? Fora da Copa, aliás, há 3 Copas, né? Há 3 Copas do Mundo. Há 3 Copas do Mundo que a Itália não consegue chegar. E olha, uma Copa com 48 seleções, né, Fernando? Que é a maior, muita né? vaga. A maior Copa da história. Isso. Teve muita vaga e a Itália não passou. Eles mesmos não têm a resposta para isso, mas talvez a resposta esteja internamente. O próprio campeonato italiano já não é mais o badalado do mundo há pelo menos uma década, não consegue mais levar as melhores figuras do futebol mundial, as estrelas. É considerado hoje uma liga eu não vou dizer de segunda linha, mas ela está atrás da liga inglesa, da Premier League, da liga espanhola, da Ligue 1 da França, da Bundesliga da Alemanha. Então isso tudo influencia, né, de alguma maneira. Hoje a melhor seleção é a França, mas o melhor futebol é o espanhol? Olha, está um pouco por aí. A França, ela conseguiu, né, nesse ciclo, uma renovação interessantíssima, né? Não só com o Mbappé, mas ela tem uma série de jogadores formidáveis. E a França vem, ao contrário da Itália, que vem na derrocada de 3 Copas, a França vem numa ascensão. A França foi campeã em 18. A França foi vice-campeã em 2022, perdendo nos pênaltis para a Alemanha. E ela conseguiu fazer uma renovação, né, sem Griezmann, sem Giroud, sem o Lloris, mas com alguns jogadores espetaculares, né, comandados aí pelo Mbappé, e manteve o técnico, o Deschamps. Então, acho que a força da França está mais escorada nessa estrutura, Fernanda, que eles conseguiram criar nos últimos 8 anos em cima da seleção. Agora, a Espanha é um futebol mais de renovação, né, com o Yamal, com os jogadores do Barcelona e do Real Madrid.
é um jogo mais vibrante, mais coletivo, mas eu vejo hoje menos competitivo do que uma França. A Espanha tem um jogo mais bonito, mas é um jogo mais exposto à fragilidade, é mais exposto até a sofrer uma surpresa na Copa do Mundo. Perfeito. Rodrigo, os nossos ouvintes aqui estão conversando conosco, enquanto ouvem também a sua análise aí. Vamos, Patrícia, me conta aí. Vamos lá, bom dia, Rodrigo. O Armando está aqui dizendo que é boa a iniciativa da Prefeitura, né, de chamar o público para as praças, para as ruas, dizendo que o secretário é um comentarista nato, sabe tudo de futebol. O Franco dizendo que ele vai assistir trabalhando e ouvindo a CBN Vitória, que vai ter jogo da Copa, menos é mais na prainha também, então ele vai dar essa audiência para a CBN, mas também... É um bar isso, menos é mais? Oi? Esse menos é mais é o nome de um bar? Eu acho na prainha sim, vai ter telão não, viu? A gente já vai consultou. Ter telão. Não vai ter telão. Não vai ter. A gente já consultou as prefeituras, só Vitória que vai ter telão. Tem uma pergunta para você, Rodrigo, do Elisney. Ele pergunta sobre quadras que estão sendo inauguradas, estão sendo abertas, algumas muito bonitas. Se vai ter agendamento para o uso dessas quadras ou é só entrou, usou? Vamos lá, vamos começar então pelo Elisney. Quadras, varia muito do local. Por exemplo, a gente tem, como eu falei aqui com a Fernanda, uma afinidade muito boa e um bom diálogo com todas as comunidades da cidade. Então, e uma cidade, ela é um organismo vivo, de modo que a gente não adianta estipular uma regra única, porque a mesma regra da Enseada do Suá, ela não vai funcionar na Praia do Suá. A regra que você estipula na Praia do Suá, ela não funciona, por exemplo, na Ilha de Montebello. Então, a orientação da Prefeitura é o quê? As quadras e os campos sempre abertos, sempre disponíveis, né, para a população usar. Em alguns locais, a gente tem alguns tipos de agendamento. Por quê? Por exemplo, a Curva da Jurema, ela é muito utilizada por equipes amadoras para treinamentos. Nós temos um horário protegido de 19 horas nos dias de semana para o futebol feminino em Vitória, na Curva da Jurema. Então, projetos que têm futebol feminino têm uma preferência nesse horário na Curva da Jurema. E outros locais, as lideranças comunitárias, trabalham em parceria conosco, promovendo o quê? Uma espécie de agendamento, e até que é, às vezes, uma solicitação daquela comunidade. A pessoa não quer chegar a esperar, ela quer montar o grupo coletivo dela de futebol para jogar terça-feira, 8h30 da noite. Ok, a Prefeitura não cria óbice também, mas, de maneira geral, é aberto, gratuito, é sempre bom frisar isso, sempre gratuito e franqueado. Perfeito. Rodrigo, tô indo para o Repórter CBN, te agradeço a participação e as dicas, hein? Beijão para vocês, sempre à disposição, gente. Um abraço. Obrigada.